Senhor presidente, senhores deputados, eu estou terminando de imprimir, está na editora, meu 4º livro. Gosto muito de ler e escrever e estou publicando o meu 4º livro, que vai se chamar Cartas de Indignação. E este livro nasceu de situações vividas por pessoas no nosso país e aqui em Campo Grande, que foram vítimas de discriminação, de violência, de injúria racial, mulheres, homens, negros, pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIA+. E eu confesso, pelo meu histórico de militante dos direitos humanos, que situações de violação aos direitos fundamentais das pessoas e de violências, muitas vezes dissimuladas, elas mexem muito comigo e causam indignação. Ontem eu estava me deslocando para minha casa de carro e ouvindo a programação do rádio, eu escutei a fala do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. A repórter, inclusive, estava apresentando uma outra notícia, ela interrompeu o noticiário para colocar ao vivo a fala do senador que estava lá no Senado participando de uma reunião de uma comissão. E eu confesso que eu fiquei muito indignado de ouvir a fala do senador, que estava comentando o fato que, inclusive, ontem foi dito aqui pelo deputado Zeca do PT e também nosso presidente Gerson Claro, sobre aquele fato que aconteceu no final de semana na Espanha, quando um jogador brasileiro, Vinícius Júnior, foi vítima, alvo de uma manifestação racista no estádio de futebol, quando a torcida do time adversário gritava para ele macaco. E o senador Magno Malta, ao invés de repudiar essa situação, esse fato, ao invés de se solidarizar com o jogador brasileiro e com todos os brasileiros que são vítimas de racismo, de violência, de injúria racial, ele disse a seguinte frase: cadê os defensores dos animais que não defendem o macaco? Eu confesso que eu senti asco, nojo desse senador, que, me desculpe, deputado Antônio Vaz, ele é um pastor evangélico. Por ser um pastor evangélico, deveria ter um outro comportamento, como cristão, não precisa nem ser pastor, como cristão, deveria ter um outro comportamento, de respeito à dignidade da pessoa humana. O Brasil é um país estruturalmente racista. E o pior é que as pessoas negam que são racistas. A pessoa, às vezes, ela fala alguma coisa em tom racista e logo em seguida ela diz assim, mas eu não sou racista. Ou então ela disse, me tiraram a minha frase do contexto. Ou então ela diz assim, não era bem isso que eu queria dizer. Mas a pessoa já se entregou, ela já se manifestou de forma racista. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Mais de 300 anos de escravidão, e esse sistema inculcou na população
uma cultura escravocrata, que faz das elites, da elite branca, se sentir um segmento superior e olha para a grande maioria de pobres que, coincidentemente, são de afrodescendentes, como se fosse uma camada inferior da sociedade. Causa estranheza chegar num consultório médico e encontrar um médico negro. Fala, olha, um médico negro. Causa estranheza ir a um tribunal de justiça e encontrar um desembargador negro. Causa estranheza chegar num parlamento e encontrar um deputado, um senador negro. E, aliás, aqui, com a morte do deputado Amarildo Cruz, nós não temos, infelizmente, nenhum deputado negro ou deputada. Causa estranheza porque a população, ela internalizou uma cultura que vê a população negra como inferior e como incapaz de galgar espaços mais elevados e de relevância na sociedade. Então, essa cultura está incrustada na vida da sociedade brasileira e as gerações vão reproduzindo essa cultura de pai para filho, e a gente vê discriminação racial no interior das escolas, dos clubes esportivos, de associações, de sindicatos, de igrejas. Você vê comportamentos racistas, que tratam diferentemente as pessoas em função da cor da pele, da sua condição socioeconômica. E o Brasil é um país que tem a maioria da sua população de afro-brasileiros. Nós deveríamos aqui trabalhar no sentido de buscar a verdadeira convivência harmoniosa, fraterna, entre todas as pessoas, independente da cor da pele, da sua crença, da sua orientação sexual. Sociólogo, deputado Júnior Mock, Gilberto Freire, que escreveu um livro clássico, Casa Grande e Senzala, ele quis passar uma ideia de que o Brasil era uma verdadeira democracia racial, mas não é. Gilberto Freire acabou divulgando uma teoria de que aqui brancos, negros, índios, mulatos vivem harmoniosamente. E isso não é verdade. Todos os dias nós temos casos de discriminação racial, de injúria racial que acontece no supermercado, no açougue, na loja, na igreja. Uma professora, amiga minha, Lucimar, doutora em pedagogia, mora hoje em Curitiba. Aliás, hoje ela está ocupando um cargo no Ministério da Educação, mas morava em Curitiba. Quando foi a um supermercado, uma professora universitária, doutora, ao sair do supermercado, teve a sua bolsa revistada pelos seguranças do supermercado. E ela fez uma declaração, depois de fazer um boletim de ocorrência, fez uma declaração e disse: é difícil conviver num país em que os negros são considerados suspeitos. Nós somos considerados suspeitos. Os corpos dos negros são sempre considerados suspeitos. Eu li uma reportagem, inclusive vou falar no meu livro, que estou publicando sobre isso, de um negro que entrou numa loja, procurou o que queria, não tinha e saiu, foi revistado e levado para a delegacia pelos seguranças da loja e disse que ele precisava ser revistado porque entrou e saiu da loja rápido.
E esse negro, chorando, disse: eu entrei e saí porque não encontrei o que eu queria. E ele depois deu uma declaração na delegacia, muito emocionado, dizendo: eu não posso correr na rua, eu tenho que andar com a nota fiscal do meu celular na minha carteira, porque eu posso ser abordado e alguém achar que o meu celular foi roubado. Olha só, eu pergunto se nós que não somos negros andamos com a nota fiscal do nosso celular no bolso para provar que o celular é nosso, foi comprado por nós. Mas o negro, ele tem que andar com a nota no bolso para provar que ele não roubou aquele aparelho. Ele não pode correr na rua porque ele pode ser abordado como um suspeito de ter cometido algo errado. Então o racismo, ele existe, e pior, dissimulado. O povo brasileiro nega, mas é racista, e o racismo relega os afrodescendentes a uma posição de inferioridade. E as estatísticas mostram que os negros são a maioria dos pobres, da população carcerária, são os que sofrem mais violência, os jovens negros são os que mais são assassinados nesse país. E aí, deputado Júnior Mock, um senador da República, comentando o que aconteceu com o Vini Júnior, diz assim: cadê os defensores dos animais que não defenderam o macaco? Esse homem, para mim, tem que ser caçado, tem que ser levado à comissão de ética do Senado, porque ele quebrou o decoro parlamentar e ofendeu a dignidade de todas as pessoas negras afrodescendentes desse país. E antes desse fato acontecer no campo de futebol, já fizeram um boneco do Vini Júnior e penduraram esse boneco como se estivesse sendo enforcado numa ponte lá na Espanha. Então ele já tinha sido alvo de racismo em outras situações. Talvez o ódio dos torcedores é porque ele era um excelente jogador de futebol, tem se destacado muito, como disse o deputado Júnior Mock, entre os 5 melhores do mundo, e talvez cause inveja, né, ódio daquelas pessoas, mas não deixa de ser um ato de racismo. E conforme dizem, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que lutar contra o racismo, tem que lutar contra todas as formas de ataque à dignidade das pessoas, começando da nossa própria casa, os nossos filhos serem educados desde pequenos a não fazerem distinção de pessoas, a não considerar ninguém inferior. Isso tem que começar na nossa casa, tem que se reproduzir em todos os ambientes, na escola, para a gente mudar essa mentalidade de que uns são inferiores, uns não merecem respeito, uns têm que ter profissões que ganham menos. Isso nós temos que banir da sociedade. Tem que ter oportunidades iguais para todos e para todas. Nós precisamos lutar contra essa cultura racista, escravocrata que existe no nosso país. Nós temos que ser intolerantes com situações de racismo, de violência, de discriminação da pessoa por qualquer natureza. Nós temos que ser intolerantes, porque acontece um fato desse lá dentro da universidade e ninguém faz nada, isso vai se reproduzindo e as pessoas, elas se sentem até autorizadas a fazer isso em outras situações. Acontece uma situação dessa perto de nós e nós não reagimos, não fazemos nada, não nos manifestamos, isso vai tomando uma proporção, né? E amanhã ou depois alguém pode sofrer uma agressão física e ser até assassinado, né? E por conta de discriminação, de preconceitos, né? Quantas pessoas no Brasil perdem a vida por causa de preconceitos? Correio do Estado, há 2 semanas atrás, publicou uma matéria interessante sobre
violência e assassinato de pessoas LGBTs e transexuais, né? É uma população que sofre violência e muitas vezes são assassinadas as pessoas por conta da sua orientação sexual, né? Intolerância religiosa. Nós tivemos casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, pessoas que frequentam candomblé sendo agredidas na rua, né? Teve um motorista de táxi que se recusou transportar uma senhora e 2 crianças que estavam paramentadas com a roupa do candomblé, tinham acabado de sair de uma cerimônia religiosa, e o motorista de táxi se negou a transportar essas pessoas. Situações de discriminação racial são frequentes, e como disse a deputada Lia, muito bem, aliás, deputado, eu estou me identificando muito com as suas posições políticas aqui. Vossa Excelência falou na naturalização. Nós não podemos deixar acontecer isso, das pessoas acharem que é natural tratar mal alguém, inferiorizar a outra pessoa. Isso não pode ser considerado natural ou normal. É preciso que a gente, inclusive, eduque as novas gerações para que no futuro tenham um comportamento de respeito. Respeito a todas as pessoas e promovam oportunidades iguais para todo mundo e preservem a dignidade, deputado Rinaldo, a dignidade inerente a todo ser humano. É isso que nos faz, inclusive, podemos dizer assim, podemos afirmar, eu sou cristão. Por quê? Porque eu respeito a todos como se fossem meus irmãos. É esse sentimento de fraternidade que deve reinar na sociedade, e não atacar o outro porque ele é diferente de mim. Isso é inadmissível. Um homem público, ele tem que pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa, não é? Porque ele é uma referência para a sociedade, e a sociedade muitas vezes se espelha, né, nos seus representantes. Então, quando eu digo alguma coisa, eu estou influenciando muita gente. Então, é importante repudiar, não a pessoa, mas a fala da pessoa. Nós somos limitados, nós podemos cometer erros, deslizes, né? Quantos de nós aqui não teve um comportamento, às vezes, machista, porque nós fomos educados numa sociedade machista, patriarcal, né? Mas a gente tem que se rever todos os dias, e a gente tem que se corrigir. Agora, um fato como esse precisa ser repudiado para a pessoa refletir também sobre o que ela falou, e não cometer mais esse tipo de violência, uma violência verbal contra todos os negros. O senador Magno Malta, além de senador, ele é pastor. Teria um motivo a mais para dar um bom exemplo. E não poderia cometer uma agressão dessa à população negra do nosso país, por ser senador, mas também por ser um pastor. E eu já fiz críticas, deputado Antônio Vaz, a padres da minha igreja, bispos, já fiz críticas quando eles não deram testemunho de cristãos. E eu vou continuar dizendo o que eu penso em relação àqueles que pregam o evangelho de um lado, e pregam a violência e fazem discurso de ódio de outro. Eu acho que é incoerente isso, é incoerente, né? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.